Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Mais uma vez, juntos para meditarmos na lição que foi preparada, para que pudéssemos aprender um pouco mais a respeito da nossa vida e a convivência uns com os outros e até mais a nossa relação com Deus. Nesta lição, viver é muito perigoso, mas é desafiador. Nós podemos pensar aqui em alguns aspectos que a própria frase nos remete. Que ao mesmo tempo que viver é perigoso, mas é desafiador, Ou seja, nós temos que aprender a lidar com as adversidades. Nós temos que aprender a lidar com o medo, não é? Na introdução mesmo da lição, o autor coloca que uma frase do personagem Riobaldo, que está lá no livro Grande Sertão Vereda: viver é muito perigoso. Mas se nós aceitarmos, pacificamente a ideia do perigo, nós ficaremos estagnados, porque o medo produzirá em nós uma inércia e nós ficaremos, como que sem reação. E, inclusive, na introdução mesmo, o pastor Jackson cita um sociólogo que diz que o medo ele é em função dessa fragilidade com que a nossa vida é, ou por conta da fragilidade da nossa vida. Então, isso muitas vezes pode nos causar o medo. Mas se nós analisarmos a vida não pela perspectiva humana somente, mas colocarmos aqui também um ingrediente e um fator preponderante, que é a perspectiva ou a visão da vida do ponto de vista daquilo que Deus nos propõe, daquilo que Deus nos promete. Então nós temos que a cada dia nos firmarmos mais na palavra, mas não a palavra dita, mas naquela palavra experimentada, na palavra não só lida, mas na palavra que se coloca em prática, em que se traduz em ações. Veja só que no item 1, o pastor coloca que é um desafio, a vida, mas para quem tem coragem, ou seja, quem tem a capacidade de estar diante da dificuldade, estar diante do problema ou do medo e não deixar que esta dificuldade, esse medo, sobreponha a nossa coragem, que sobreponha a nossa capacidade de desafiar essa situação adversa. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele promete que todos teriam grandes desafios, haveriam de enfrentar grandes dificuldades. Talvez até ele diria, vocês vão enfrentar alguns medos, mas que a característica principal e primordial de um discípulo de Jesus é a capacidade de transpor essa dificuldade, superar os desafios, mas com coragem. Coragem é uma atitude de ir à frente, de não se deter, mas com muita sabedoria, com muita cautela, com muito equilíbrio, porque os desafios são tantos, mas nem todos
devem ser encarados de uma mesma forma, né? Porque cada problema, cada dificuldade tem a sua particularidade, tem a sua característica, né? Então, nós devemos enfrentar todas as situações com coragem, enfrentar todos os desafios com coragem, porque não só, né, devemos nos colocar dessa forma, como também temos que nos lembrar que o próprio Jesus também, quando convoca os seus discípulos, ele também promete que estariam com esses discípulos até o fim, ou seja, até os finais dos tempos. Pois bem, então quando nós experimentamos, né, com coragem, né, ou através da coragem, suplantar os problemas, né, aceitar os desafios, nós a cada dia estamos demonstrando que nós temos um amadurecimento suficiente para nos dar a compreensão de que diante das dificuldades, diante dos problemas, né, nós temos uma maneira de olhar, uma maneira de enxergar este problema, mas da perspectiva divina, ou seja, não humana, mas do ponto de vista de Deus. E isso nos dará capacidade de nós não só resolvermos os problemas, mas também darmos um passo, né, adiante para que esses problemas não se repitam. Ou seja, porque não adianta só ficar resolvendo problemas e eles retornando, né? É preciso que a gente supere as dificuldades, supere os problemas, mas de tal forma que não permitamos que eles voltem novamente, né? Talvez essa é uma grande dificuldade de muita gente, que querem que os seus problemas sejam resolvidos, mas voltam novamente ao mesmo ponto que estavam diante do problema, não é? Então nós temos que ter também a capacidade de enfrentarmos os desafios com coragem, mas não permitir que esses, né, desafios sejam colocados novamente diante de nós, uma vez que nós já os superamos, né? Pode ser um problema, pode ser uma ansiedade, pode ser uma dificuldade, né? Então nós temos que, a cada dia, temos mais obstinação, né? Mais comprometimento, mais foco, né? Agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, participei de um seminário de líderes, né, promovido pela Convenção Batista Brasileira, em que um dos palestrantes, né, ele exatamente falava sobre essa questão da rejeição, né, o medo da rejeição. Então ele propôs, né, como solução para esse medo da rejeição, enfrentando a rejeição, ou seja, se colocando diariamente, né, diante de uma situação que você pense que poderá ser rejeitado, não é? E ele disse que nós podemos superar esse medo da rejeição se colocando diante de uma situação, né, que porventura possa gerar rejeição. E isso ele colocou até como um exercício diário, né, para que nós, como pessoas, não só líderes, mas também servos de Deus, possamos enfrentar as dificuldades e adversidades e superando, né, e não permitindo que elas voltem novamente. Outro ponto interessante também, né, e é o segundo ponto, até o pastor coloca aqui um dito popular, né, quem não se arrisca, né, ou quem não se arrisca não petisca, não é? Por terem medo, muitos deixam de fazer aquilo que precisa ser feito, não é? Ou seja, ter medo do medo, né? Ter medo de sentir medo, né? Muitas vezes não se colocam à disposição
às vezes até do próprio Deus, né? Ou até mesmo da igreja, para um trabalho, porque não se sentem capazes, né? Ou seja, tem medo de fracassar, tem medo de não conseguir, né, realizar determinadas tarefas. Então nós temos que a cada dia procurar cada vez mais, né, crescermos, né, não só em conhecimento, né, não só na letra, mas também crescermos espiritualmente, né, buscarmos cada vez mais aquilo que Deus tem proposto para nós. E interessante também, meus irmãos, que nesta lição que fala sobre que viver é muito perigoso, porém é desafiador, é que Deus nos coloca todas as ferramentas nas mãos, né? Nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as condições, né? Todas as armas, poderíamos assim dizer, né? Para enfrentarmos as adversidades e sairmos vitoriosos. Pois bem, então quando nós somos desafiados a viver intensamente a vida cristã, nós temos que pensar primeiramente com o apóstolo Paulo, né? Que a nossa vida ela é resultado daquilo que nós experimentamos com Deus, daquilo que nós vivenciamos com Deus. No livro de Atos, capítulo 20, verso 24, né, que é o versículo que eu estava aqui em mente, né, e também veio na lição, eu achei interessante essa introdução do verso 24, que diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, todas as minhas capacidades, né? Todas as minhas qualidades, né? Se não for colocada para o trabalho, né? Se não for colocada para a expansão do Evangelho, de proveito nenhum, né, tem. Ou seja, não adianta, né, nós acharmos que somos qualificados porque temos a inteligência, né, artificial, porque nós temos uma inteligência universitária, né, mas tudo isso pode ser usado, pode ser benéfico para o trabalho, para a nossa vida, mas nada adianta se não for usada para o bem do Evangelho, né? Ou seja, para o bem da causa de Deus. Então, quem não arrisca, não petisca. Ou seja, quem não tem coragem, né, de se lançar, né? Quem não tem coragem de se capacitar, né? Quem não tem coragem de viver uma vida cristã simples, né? Diante não só de Deus, mas também dos homens, não podem estar preparados para a grande e boa obra. Então, o autor aqui, o pastor Jaco, nos lança essa condição, né, de que nós temos que ter para aceitarmos os desafios de vivermos uma vida perigosa. Ou seja, quem não tem coragem, né? Quem não tem coragem não é capaz de se arriscar. Também ele coloca, né, outra frase muito conhecida entre nós, outro dito popular, né, que é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a insistência, né, a persistência. Nada pode nos mover, nada pode nos tirar. A própria Bíblia diz que nós não podemos, né, nem olhar para a esquerda nem para a direita, mas temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo, olharmos para o nosso exemplo, né, que é o Senhor Jesus. Então nós temos que buscar, né, nós temos que buscar cada vez mais na palavra, né, a capacitação e a qualificação para as nossas vidas. Podemos fazer vários cursos, podemos estudar muito, ler bastante,
mas se nós não formos qualificados pelo Espírito Santo de Deus, né, não seremos bem-sucedidos na obra do Senhor. Muitas vezes nós desistimos facilmente, né, das coisas e o que é pior, muitas vezes das coisas de Deus, né, ou da obra de Deus, justamente por esta falta, né, de foco, de direcionamento da força, né? Nós temos que direcionar a nossa força para um alvo, para um objetivo, né, principal e importante. Nós temos que muitas vezes buscar na palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas são fracassadas ou fracassam, né? Não só na sua vida material, mas também espiritual, porque vivem sem um objetivo, um foco, né? Vive sem uma intenção. Qual é a sua intenção em ser um crente? Qual é o seu objetivo em ser um servo de Deus, né? Se não fazer a vontade de Deus, né? Então nós temos que buscar cada vez mais nas Escrituras, né? Porque é nelas que testificam, não é, da nossa eternidade, da nossa salvação, né, e da nossa qualificação. Então, meus irmãos, finalizando, né, esta lição, esta série de lições, né, nós temos que viver em um mundo que é perigoso, daí talvez, né, a periculosidade da vida, porque o mundo se coloca muitas vezes contra a nossa ação, né, contra aquilo que nós somos. Então viver sempre, né, sempre foi e será perigoso, né, mas podemos superar essa periculosidade, né, quando nos capacitamos, quando nos colocamos para os desafios com coragem, quando nós nos qualificamos através do Espírito Santo. Porque uma vez no mundo, né, não há como não viver, né? Alguns optam por viver de forma vegetativa, aquela que as funções orgânicas acontecem independentemente da vontade da pessoa. Ou seja, a pessoa vive porque está viva, né? Mas o cristão não é assim. O cristão vive porque Deus vive, né? E como diz Paulo, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? De maneiras que nós somos desafiados a cada dia a vivermos a vida cristã de maneira equilibrada e com altivez. E eu quero agradecer a oportunidade e desejar a todos os irmãos um bom domingo e uma boa semana e que logo nós possamos estar juntos para compartilharmos, não é, das lições que aprendemos através da Palavra de Deus. Eu quero agradecer e dizer a todos o quanto amo a todos e quanto estou ansioso para estar junto com os irmãos. Deus nos abençoe. Amém.